Saudações, queridos colecionadores e plantoides. Vocês vão bem? A gente sabe que Anthurium e Philodendron e Anthurium, eles são os carros-chefes aí, desde que começou o rolê das aráceas no mundo. Eles puxam aí o colecionismo e atualmente os Anthuriums estão em mais evidência no cenário mundial. Vocês têm notado aí? E o Brasil também já engatou nessa jornada nova, nessa fração, nesse super nicho. Inclusive até um amigo lojista chegou para mim e falou: pô, Fly, tá difícil de comprar Anthurium, viu? Eles estão meio que segurando os pequenos produtores, eles estão segurando os Anthurium para produzir híbridos. Pois é um rolê aí que envolve espécies, sim, em menor escala, espécies bem específicas, alguns panamenhos, aveludados, alguns derivativos aí de cristalino, magnífico, clarinervium, esses carinhas aí que tem veios, nervuras bastante expressivas, híbridos, e o rolê dos híbridos aí tem muito pano para manga para rolar, e eu tô bastante feliz em ver aí o quanto de colecionadores em diversos níveis, graus de envolvimento, diversidade de espécies exóticas e nativas, em produtores, nos quintais dos colecionadores. E isso está muito interessante e isso potencializa bastante o surgimento das breeds, de mutações, de variabilidades aí muito interessantes para colocar o Brasil também num circuito aí de breeds diferenciadas ou híbridos até diferenciados. É bastante gratificante colaborar com este movimento, participar desse rolê também, ter uma certa visão aí do que está acontecendo, que é muito legal. Colecionadores vocacionados aí fazendo suas criações, produtores também, boas novidades aí pela frente e que vai dar muito oxigênio, muito ar aí para o nosso rolê da coleção ainda. Feito então essa homenagem ao exato contexto, ao exato momento de espaço e tempo, bora falar dos meus Anthuriums preferidos. Falei recentemente dos Philodendrons e agora eu posso trazer aqui alguns dos Anthuriums preferidos do momento. Lembrando que eu falo assim, preferidos do momento, quem é colecionador aí tem uma variedade ampla de espécies, gêneros, variações, a gente tem a permissão aí de poder gostar mais, estar mais envolvido com algumas variedades no momento e depois são outras que entram nesse lugar, e este movimento também é bastante interessante. Então bora lá, vou começar com um híbrido indonésio, uma breed indonésia. A base essencial que compõe o Anthurium dorayaki Silver Blush, essencialmente dorayaki, é o Anthurium cristalino, tá? E esse é um dos carinhas que eu realmente acho muito interessante. Hoje mesmo eu tirei aqui da caixa de umidade de uma delas e vou deixar naquela bancada pertinho do Red Maju, pertinho do cristalino peltado, do Marcusianum, daquele SP que eu achava que era um Teophiloanum e não é. Anthurium dorayaki, iniciando aqui este episódio dos meus preferidos da atualidade. Neste momento aqui de clima, temperatura, intermitência e tal, de umidade e tudo mais, mesmo dentro da caixa de umidade, ele deu uma paradinha assim. Até a chegada do outono, ele estava muito prolífico, tá? Mas nesse momento ele deu uma paradinha, deu uma travada, e é por isso que eu vou dar um ambiente um pouco mais iluminado para ele. Eu tô achando aí que a questão da luminosidade está interferindo um pouco no crescimento aqui do Anthurium dorayaki, tá? Um relativo marco na minha coleção aqui pessoal, na minha florestinha. Vou trazer uma sequência agora de produções, produto interno bruto brasileiro. O dorayaki abriu aí o episódio. E são carinhas aí que eu tenho realmente contemplado com mais prazer atualmente. O primeiro é esta muda lateral aqui, do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim. Esse é outro carinha que eu acho muito interessante. A partir de variação por fenótipo, efeito de clima aqui, ele está bem diferente
da matriz. A gema lateral que despontou dele aqui, ele já veio na muda original, né? Na matriz. Vieram duas mudinhas, uma já foi inclusive para membro. E esse carinha aqui tá indo super bem dentro da caixa de umidade, vai continuar lá. Vejam só as raízes aéreas como estão interessantes, bonitas, com as suas pilosidades aqui, capilaridades, né? Melhor dizendo. Uma mudinha que também, nesse período, deu uma estagnada. Dá para dizer então que é um efeito de dormência, assim como o Dorayaki. Essa última lâmina aqui lançou aí no começo do outono, mais ou menos quando o Dorayaki também se expressou pela última vez na temporada, tá certo? Primavera tá chegando, o sol já tá mudando bem de posição, não sei se vocês têm notado aí. Enfim, daqui a pouco esse cara também vai despertar. Anthurium magnificum X papililaminum e jardim. Bela muda. Anthurium tropicam 01. Tô mais distante aí da tela porque ele é realmente grandinho, tá? Assim vocês podem ter uma perspectiva um pouco melhor. Crescimento muito bom. Neste período deu uma leve travada também, entrou aí numa dormência, embora eu tenha mexido aqui no substrato, no vaso. E esse tipo de impacto fenotípico também acaba influenciando, ou pode acabar influenciando no crescimento, né? Contudo, o Anthurium tropicam 01, que é o Magnificum X subsignatum, produzido pela Tropicalia Garden e o horticultor Antônio, lá do Rio de Janeiro, ele está liberando aqui, ó, mais uma lâmina foliar também. Já até saiu da gema, a gente consegue ver o pecíolo dele aqui, ó. Falta pouco, ó. O pecíolo tá bem nesse pontinho onde está meu dedo. Deixa eu dar uma borrifada localizada aqui nele. Esse procedimento de você umidificar novas lâminas foliares ajuda bastante, né? De maneira concentrada assim. E esse é um dos carinhas interessantes também de produção brasileira. As seções aqui envolvidas é a seção Cardiolonchium do Anthurium magnificum e Semiophilium do Anthurium subsignatum, Furcatum, Pinkley, e tem outros carinhas orelhudos aí com lobos mais predominantes. Como eu falei para vocês em outros episódios, é um indivíduo bastante resistente à intermitência de umidade. E a gente vai notar que alguns híbridos, inclusive, eles são até mais resistentes, tá? A tendência é ser mais resistentes do que as espécies que o originam, do que ao contrário. Até o momento, aí, em todas as pesquisas, observações que eu fiz, eu nunca vi um híbrido sair mais sensível e frágil do que as espécies que originaram. Ou é mais ou menos igual, ou até eles são mais resistentes, tá? Esse carinha aqui é bem interessante também, com crescimento muito rápido, tem um crescimento bem legal, é de fácil cultivo e tá aí um potencial para gerar novos outros híbridos. Fly, no caso aí, por que o Anthurium anterior, que é o Magnificum X papililaminum, você chamou de Anthurium magnificum X papililaminum e jardim, e nesse outro caso aí, que é o Magnificum X subsignatum, você está chamando de Tropicam 01. Bom, primeiro porque não existem convenções globais a respeito disso, não existem normativas. As coisas vão acontecendo organicamente em diversas situações e contextos do mundo. Mas entre eu e os meus parceiros, a gente está criando as nossas próprias normativas, as nossas próprias maneiras de organizar tudo isso aí. Então, por exemplo, híbrido de Magnificum com Papililaminum, a tendência de acontecer em outras situações é muito grande. Em cultivo de colecionadores, de outros produtores, então é mais interessante a gente especificar a partir do nome da produtora. Anthurium magnificum, X papililaminum e jardim. E inclusive a gente sabe que o papililaminum do E jardim, ele é bem característico, ele é uma variação muito particular lá, por sorte inclusive do Marco Lacerda, tá certo? Então a gente adota aí o E jardim. No caso do Magnificum X subsignatum, nem internacionalmente a gente vê um híbrido deste nível. Já vi híbridos do Magnificum
seção Cardiolonchium, com outras espécies da seção Semiophilium, Magnificum x Pinkley, já vi. Agora com Subsignatum é a primeira vez e a gente tem aqui a oportunidade de apresentar pela primeira vez esse tipo de hibridização. Cabe com mais propriedade um nome próprio. Outras pessoas poderão fazer com certeza. Contudo, como primeira vez, como o caráter é meio que inédito, não se vê por aí, então a gente dá um nome próprio aí, Anthurium tropicans 01, que inclusive homenageia a Tropicalia e o parceiro Antônio, tá certo? Mas isso são normativas entre os meus parceiros. E também no mesmo fluxo dessas normativas entre os meus parceiros, a gente tem aqui o Red Maju. Esse cara aqui, muito distinto, vocês viram que eu fiz um cortezinho aqui para ajudar no parto, né? Já liberei ela totalmente. Ficou uma pontinha de catáfilo aqui que já se foi. Tá aqui inclusive, ó. Virando adubo. O Anthurium Red Maju, até então, ele era mais um dos híbridos num contexto mais vulgar, mais ordinário. A origem é dos quintais das vovós, termo genérico que eu tenho trazido aqui para caracterizar algumas plantas, alguns híbridos aí que simplesmente acontecem naturalmente ou não, mas de longa data. E até então esse carinha era mais uma agulha no palheiro, mas tudo agulha. E aí a gente resolveu dar um nome próprio para distinguir, porque ele merece essa distinção. Ele tem todas as características para essa distinção. Inclusive, como eu já comentei, eu aposto no Anthurium Red Maju como uma breed brasileira já, de origem desconhecida. E assim como a begônia IRC, ele merece aí um carinho especial, tá certo? Inclusive, está saindo do forno uma muda bem vistosa lá do quarto de umidade da Carol da Maju. Espécie aqui na área, Anthurium bernali. Carinha que eu gosto muito, tenho falado bastante. Tenho ainda essa dificuldade de manter um número legal de folhas, né? É um cara que exige bastante umidade. Dentro da caixa de umidade vai super bem. Só que ele já não tem mais porte para isso, tá grande, tá com um desenvolvimento bastante acelerado. Neste clima de mais frio, é um cara que não sentiu praticamente nada, principalmente neste contexto de umidificação a partir de umidificadores diretamente, constantemente. Fiz aqui a estruturinha para estimular as raízes aéreas, para ver se de repente segura um pouco mais de tempo as lâminas foliares mais antigas sem ressecamento. Esse padrão de ressecamento traduz um monte de coisa. Pode ser fungo, não é o caso. Pode ser excesso de rega, não é o caso. Pode ser falta de rega, não é o caso. Podem ser raízes comprometidas, não é o caso. E pode ser baixa umidade, é o caso, tá? Então não se enganem. Esse tipo de formação aqui, tá? Desse jeitinho, não quer dizer que é fungo, somente fungo e nada mais do que fungo. Não sofram por isso, meus queridos plantoides, beleza? Anthurium bernali, queridaço assim, muito querido. E as mudinhas lá, pequenininhas, estão lá, se estruturando nas caixas de umidade para que tenham um porte interessante e a gente direcionar lá da Tropicalia para mim, para Carol da Maju também. Para o colecionador que vai querer desafios. Um outro carinha que tem chamado bastante a minha atenção atualmente, está lá do lado do bernali, é o Anthurium SP Kibbutz. Vou deixar fotos dele aqui, da lâmina foliar em expansão principalmente, porque o carinha lá é grandão já. Está num porte bem grande, está todo acomodado, todo montado lá no rack junto com as outras plantas, e eu não quero filmar lá propriamente, eu queria trazer para cá, trago fotos então para vocês, tá? É um carinha bem interessante, principalmente a lâmina foliar em desenvolvimento, que se assemelha fortemente ao Red Maju. Essa tonalidade, fora ele e fora o Red Maju, no caso dele mais alaranjado, mais salmão, no caso do Red Maju um vermelho rosado, um vermelho chiclete, não sei explicar, um vermelho
power, assim. Não conheço mais nenhuma outra variedade ou espécie que ofereça, tá? Então, assim, para ideia de híbridos também, ou de espécie por espécie, o SP Kibbutz eu nem sei mais quem tem, para falar a verdade. Não conheço nenhum colecionador que teve o interesse de adquirir quando estava disponível. E vou dizer, por ser uma espécie SP e totalmente desconhecida, o valor estava muito razoável. À época, né? A época pandêmica. Por enquanto vou deixar oculto quem são esses carinhas aqui. São todos irmãos de sementes. Um dos colecionadores que está fazendo o teste e tem me mostrado as suas experiências e tudo mais, me mandou 3 mudinhas aqui de um carinha que pode ser muito especial, né? Muito interessante. E só o tempo dirá. Então esse carinha aqui, por enquanto amigo oculto, também está na lista das variedades de Anthurium que eu tenho admirado literalmente. Ele fica aqui na mesa da cozinha e eu posso admirar esses irmãozinhos aqui todos os dias. Para vocês verem aqui o quanto a influência de fenótipo pode impactar o indivíduo. Esse carinha aqui é um Anthurium papililaminum e jardim. Ele é um clone de brotação lateral de uma muda relativamente pequena que eu adquiri bem recentemente lá com o Marco Lacerda. A apical dessa mudinha recente sofreu um estresse muito forte lá e travou. Essa gema lateral começou a crescer bastante rápido neste clima, liberou 1 ou 2 raízes e eu resolvi fazer um corte. Cortei, coloquei num potinho dentro da caixa de umidade e ele está crescendo mais rápido. O clone, a muda lateral, está crescendo mais rápido do que o próprio indivíduo que sofreu estresse, tá? É impressionante isso, muito impressionante. Tem um caulezinho bem pequeno porque a gema lateral em si já era muito pequenininha, o indivíduo é juvenil. E olha só que interessante então. Achei muito interessante essa situação. Basicamente uma influência aqui de fenótipo total, fazendo com que a gema lateral cresça num processo mais rápido até do que o indivíduo original. Olha aqui o panamenho Anthurium papililaminum do case, da saída da estufa úmida para a caixa de umidade. Vejam a folha nova. Legal, né? Eu deixei inclusive no feed da comunidade uma referência de foto. De lá para cá, ó, é isso que temos. Uma folhinha perfeita, um tom bem burgundy, um vermelho queimado. Vou passar um solo green, porque como tem muita antocianina, as lesmas, que praticamente não adormeceram este ano, estão muito felizes aí com esses açúcares assim, tá? Ele é bem arredondado, tem lobos proeminentes e eu posso supor, dentre as referências que eu tenho, que possa ser um RA4 ou um Swamp Bunny, como eu já comentei a vocês também, tá? Estou de olho nesse cara, obviamente, registrando o desenvolvimento dessa lâmina foliar, passo a passo. Eu gosto de deixar esses registros aí. Anthurium papililaminum RA5. Papililaminum melancia. Carinha também que eu tenho observado. No caso aqui, tanguinho. Derrubou o vaso de cabeça para baixo. Quebraram-se os 2 pecíolos, as 2 folhas. Ficou só o toco. Essa folha cresceu rapidamente. E agora, ó, um outro carinha surgindo, eclodindo aqui, ó. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Finalmente, deu uma boa resetada depois da queda, mas enfim, faz parte aí do rolê. O tango também faz parte do ecossistema. Anthurium papililaminum RA5. Gosto muito dele. O pessoal da Equahenera detém aí uma boa variedade de híbridos do Luxurians com outras espécies. E aí que eles estão dando nomes específicos para essas variações, né? Do Luxurians com outras espécies. Eu não me recordo que nome que eles deram para este cara aqui,
que é o Anthurium Forget X luxurians, tá? Mas eles deram um nome específico para eles aí, basta vocês verem o site lá, darem uma espiada no site deles. De toda forma, é um Equahenera, inclusive, Anthurium Forget X luxurians. Eu poderia literalmente chamar do nome que eles deram, porque é um original Equahenera. Tá aqui então o representante dessa linhagem de luxurians envolvido no híbrido, da espécie envolvida no híbrido. Para mim é um dos mais bonitos, a folha fica muito escura, muito pretona assim. Um dos clones desse carinha está com marcos dentre raízes, inclusive está maior, e a nova lâmina foliar tá bem pretona assim, tá bem interessante, tá? Anthurium micheli, não vamos desperdiçar a oportunidade de ver essa nova folha em expansão aqui, de ter o registro disso, com essas nervuras e tonalidades roxas, tanto na face adaxial como abaxial também, que permanece aqui, ó, por um tempo, na frente também. Carinha bem curioso, bem diferentão. Pecíolo também é um marrom escuro, arroxeado. Caule, estrutura caulinar também, fica nesse tom. Muita antocianina aqui. Carinha bem interessante para participar desse especial dedicado aos Anthuriums. Espécies híbridos, ecótipos, breeds. Aqui é uma breed. Espectadores mais assíduos sabem que o meu Anthurium King of Spades, não sei explicar, realmente neste caso é curiosíssimo. Ele estava travado, isso aqui é apical lançando enfim uma nova lâmina foliar, mas ele estava paradão. A gente checou as raízes, estava tudo ok. Troquei sim de substrato e depois dessa troca, enfim, uma folha que vem aqui com uma carinha meio ressetada, para falar a verdade, tá? É quase que uma gema lateral, para falar a verdade. Talvez até seja. Deu uma bela ressetada. E aqui eu tenho este indivíduo de semente. Eu ando comparando com ofertas em sites estadunidenses e tudo mais, para ver se também esse cara é um King of Spades. Difícil saber, a origem aqui é Indonésia, então a gente sabe que eles são meio bagunçados, né? Para não dizer outra coisa. Então assim, tudo indica pela formação das nervuras, embora um cristalino também possa aparecer com isso, né? Tem essa aparência. A priori é um King of Spades. Tem um indivíduo mais adulto. Vou deixar o registro da última lâmina foliar que cresceu aqui. Tava lindona e do nada a bicha definhou. Sem sinais de fungos, sem raízes ruins, nada, niente, zero. E é isso. Mas está vivo aqui. Colecionador que é colecionador persiste, tem paciência e cá está o indivíduo vivo. Anthurium King of Spades. Desculpem, não tenho uma referência melhor por enquanto, de novo. Anthurium cunayalense aí, lâmina foliar nova. Embora eu tenha protegido, algum ser comeu aqui a pontinha. Só que a gente tem uma lâmina foliar nova aqui em desenvolvimento, tá? Outro carinha que estou dando bastante atenção. Vocês podem notar que boa parte dos indivíduos que eu tenho dado mais atenção, não necessariamente é porque eles estão mais vistosos no caso, né? Mas porque eu estou bastante atento aos seus desenvolvimentos, comportamentos, assim. São espécies ou variedades relativamente novas na minha coleção, então eu fico ligado para acompanhar o crescimento desses carinhas. Anthurium cunayalense, lá da Tropicalia Garden, tá aqui na minha tratativa, e assim que tiver um pouquinho mais decente, né, vai para Maju, Carol, Maria Jungle. Ao contrário de tudo que vocês estão vendo aqui, tá aqui um vistoso, bonito, prolífico Anthurium radicans X luxurians, belíssima lâmina foliar em expansão, raízes aéreas em franco desenvolvimento e todas apontando aí
para o substrato. Uma inflorescência aqui em fase de frutificação. Outra inflorescência desenvolvendo. E tudo isso de folha. Esse cara aqui é o oposto de tudo que eu tenho mostrado a vocês, que está em outra etapa aí no meu cultivo, né? São carinhas que estão em outra fase. Vejam só que bichão bonito que tá. Anthurium radicans x luxurians. Está aqui uma variação do Anthurium dresleri. É a variação Eastern Panama, ou Eastern Form. Ele é mais escuro, mais enervado, mais bulado. A tendência é os lobos cruzarem assim, tá certo? E esse é aquele indivíduo que está liberando uma inflorescência. Olha como cresceu. Tirei da caixa de umidade, coloquei no rack, no sistema de umidificação lá todo, e tá indo super bem. A folha em si não se descaracterizou tanto em relação à intermitência. Ela já veio mais abaladinha assim. E a inflorescência está em seu desenvolvimento aqui, tá? Anthurium dresleri Eastern Panama, ou Eastern Form. Vocês vão começar a notar que, assim como os Papililaminum, os dresleri também têm formatos, variações, especiações ou ecótipos também diferentes, né? E esse é um carinha exatamente assim, mais escuro, mais bulado, as nervuras são até um pouco mais expressivas e a tendência é que os lobos eles perpassem assim, tá? A folha também é um pouquinho mais alongada, um pouco menos arredondada. Claro que é trazer o Anthurium Papililaminum RA8 XRA5 SKG. Crescimento incrível. Sua velocidade de crescimento está muito legal. A última lâmina foliar em expansão, que foi essa, veio muito vermelha. E isso se manteve neste ponto nos sinos aqui, vermelhinho. Nas nervuras aqui da face abaxial. E essa nova lâmina foliar, ela está vindo muito escura. Mudou bastante em relação à anterior, tá? Tá vindo muito escura. Isso talvez subentenda que o pontinho aí entre os sinos desapareça, não sei. Não tenho tanta certeza se isso vai acontecer. E as nervuras da face abaxial estão assim por enquanto, ó. Crescimento realmente acelerado. Desempenho muito interessante desse indivíduo. Talvez seja mais um exemplo que reforça que aperfeiçoamento entre variações da mesma espécie, híbridos, eles podem ser aí mais interessantes, talvez mais fortes, mais rápidos em crescimento, mais resistentes em relação a variações de fenótipo, tá? É um carinha muito, muito importante, representativo na coleção. Este eu falo com gosto, eu me sinto honrado de ter um carinha desse no Brasil. Esse carinha aqui é um caso curioso, porque além dele ser um Magnificum com textura de Papililaminum, no caso aqui a gente está falando do Anthurium Red Magnificum X Papililaminum, um fato que comprova que ele tem o Red Crystallinum aqui, porque a promessa é exatamente essa. O Red Magnificum é um híbrido do Magnificum com o Red Crystallinum. E o que comprovou isso, a existência do Red Crystallinum nele aqui, é a inflorescência. Essa inflorescência, a cor, formação, espádice, espata, ele é meio que um padrão dessas breeds, do Red Crystallinum, do Michele, do Zara, se bobear até do SKG Silver e do SKG Grey, a confirmar isso, porque eles têm um nível de parentesco. E tá aqui, esse Magnificum com cara e textura de Papililaminum, ele veio com uma inflorescência característica do Red Crystallinum, tá? Legal, né, essas constatações. Espécie descrita pelo Sojiro, Anthurium tremulum.
Tirei recentemente da caixa de umidade, de uma das caixas que eu não avistava há meses a fio, tá? Resolvi colocar na estufa úmida e tudo indica até o momento que ele super se adaptou já lá. Essa lâmina em expansão continua em expansão, não apresentou nenhum tipo de ressecamento, que seria comum caso ele sentisse de imediato choque de mudança de hábitat, né? De 90% de umidade constante para um local com intermitência de umidade. Tá indo muito bem aqui. Anthurium tremulum também está fácil para eu avistar agora de novo. E vou finalizar o episódio desse especial de Anthuriums preferidos do momento com dois carinhas. O primeiro aqui é o Anthurium parvum, não poderia deixar de trazê-lo. Tenho falado bastante dele, com esse aspecto minimalista, que eu vejo franco potencial aí para criar híbridos diferentões com outros nativos ou com exóticos, tá? Ele tem uma formação muito diferente, né? O Anthurium que dá belas formas também ao colecionismo no Brasil. É esse pendente aqui, Anthurium wendlingeri ou wendlingeri. Espécie também, carinha bem legal, bem bonito. O indivíduo ainda está juvenil e tal, mas está indo bem. Gosta mais de uma temperatura mais amena, alta umidade. Vamos ver como ele vai se comportar na primavera e verão que está aí, quase batendo a nossa porta, ou pelo menos o sentimento de primavera começa a estabelecer. Ontem foi um dia que não choveu aqui na minha região, contudo a umidade estava muito alta. Sabe quando eu mostro para vocês aí os umidificadores avolumados por causa das gotículas de água suspensas no ar? As névoas ficam bem avolumadas, fica aquele breu na sala. Estava assim praticamente o dia inteiro sem chuva. Foi bem interessante e é bem raro esse fenômeno hoje em São Paulo, tá? Mas ontem estava assim. Anthurium wendlinger, então, para encerrar o episódio de hoje, de especial dos Anthuriums preferidos da minha atualidade. Carinhas aí, dentre outros, muitos outros que eu tenho observado e contemplado com mais atenção, mediante aí devidos fatores, não só estéticos, portes, como também atenção aí no cultivo que é novo, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu, meus queridos plantoides!